Sim, estamos ao vivo para falar sobre como pagar o financiamento imobiliário mais rápido, 1º de setembro de 2021, às 8 horas em ponto, para falarmos sobre como pagar o seu financiamento imobiliário mais rápido. Para quem é a live de hoje? Para pessoas que possuem financiamento imobiliário ou que estão pensando em pegar um financiamento imobiliário também. Então é para esses dois tipos de pessoas, para quem já tem financiamento imobiliário e para quem está buscando fazer esse tipo de financiamento também. Meu objetivo principal na live de hoje é que vocês saiam daqui sabendo as melhores formas de antecipar o pagamento do seu financiamento imobiliário, beleza? A gente vai abordar hoje 3 tópicos principais e subtópicos também entre esses tópicos principais. Primeiro, quais as formas de comprar um imóvel atualmente? Quais são as principais formas que as pessoas usam hoje para comprar um imóvel? Segundo tópico principal, quais são as tabelas de pagamento de um financiamento imobiliário, beleza? Terceiro tópico principal, como pagar o financiamento imobiliário mais rápido. E aí, em cada um desses tópicos tem pelo menos 3 subtópicos também, tá? Então você tem bastante assunto, bastante tema hoje para você pegar e aplicar nas suas finanças. E é por isso que eu vou te dar aquele recadinho que eu sempre dou quando eu começo uma live. Tenha sempre itens para você escrever perto de você. Canetas como as que eu tenho aqui, um caderno como o que eu tenho aqui, ou alguns cadernos como eu tenho aqui na minha mesa, notebook se você também tiver, né, assistindo perto de um computador para você poder anotar e aplicar o que for importante para você, o que fizer sentido para você na live de hoje, já saindo daqui e vai lá e aplica, tá? Então é importante você ter coisas para você anotar, itens para você, enfim, depois poder consultar e poder aplicar nas tuas finanças, beleza? Olá, mãe, tudo bem? Seja muito bem-vinda, boa noite. Vamos começar o conteúdo agora. Seguinte, quais são as formas de comprar um imóvel atualmente, tá? Antes de te falar sobre como pagar o financiamento imobiliário mais rápido, eu quero te falar sobre outras formas que existem para você comprar o seu imóvel, os prós e os contras dessas formas também. Só uma observação antes de eu começar esse conteúdo, tá? Desde que eu comecei a estudar finanças pessoais em 2008 até o ano passado, 2020, eu sempre fiz contas sobre comprar um imóvel financiado versus alugar o imóvel, tá? Versus, né, você financiar ou alugar. E o aluguel, ele costumava levar ampla vantagem nas simulações que eu fiz. Só que de uns anos para cá, tá, com os aluguéis se mantendo mais ou menos nos mesmos valores, a taxa Selic diminuindo e algumas taxas de financiamento também diminuindo, a compra financiada passou a ganhar sim em alguns cenários. Eu não estou te recomendando comprar imóvel financiado ao invés de alugar, não é isso. Tá? O que eu quero dizer com esse argumento que eu já te trouxe, com o que eu te trouxe de informações até agora? É que não existe uma só verdade sobre financiar ou alugar um imóvel, tá? Você precisa fazer as suas próprias contas e entender o que faria mais sentido para você. Agora sim, eu vou começar falando sobre as 3 formas mais conhecidas que as pessoas usam para comprar imóveis hoje em dia. Primeira forma, à vista, tá? Sim, eu sei que juntar 100, 200, 300 mil reais ou até mais dinheiro para comprar um imóvel pode levar um certo tempo. Mas por não envolver nenhum pagamento de juros, essa é a forma mais barata de você comprar um imóvel, tá? A favor da compra à vista, né, de comprar à vista, a gente tem o fato de você pagar juros, tá? De você não pagar juros, quer dizer. Então, quando você compra à vista, você não paga juros. E contra, a gente tem o tempo que você pode levar sim para juntar esse dinheiro, tá? Além do tempo, é importante fazer um outro parênteses. Se hoje você paga aluguel e pretende juntar dinheiro para comprar imóvel, a gente precisa colocar esse valor que você paga de aluguel nesses cálculos. Como assim? Enquanto você não estiver no seu imóvel, vai continuar pagando aluguel e esse valor de aluguel está pesando contra você juntar dinheiro, tá? Então, isso significa que você precisa financiar um imóvel? Não. Isso significa que você precisa fazer as suas próprias contas, como eu falei agora há pouco, ver como é que está a sua situação atual e, claro,
antes de mais nada, e principalmente entender se a compra de um imóvel é algo que você queira nesse momento, né? Porque financeiramente talvez a compra do imóvel seja melhor, né? Nos cálculos que você fizer, que você vai, que é um teu sonho, que é o teu objetivo. Você precisa pensar e pesar, porque querendo ou não, é um compromisso. É você meio que também fixar raízes em um lugar. Então, a compra ou não de um imóvel. Eu nem vou discutir essa parte aqui nessa live, tá? Essa live é sobre como realmente pagar o financiamento mais rápido. Só que, né, se você fizer as contas e ver que faz mais sentido comprar, né, você realmente financiar, entenda se é isso que você quer, tá? Antes de mais nada, entenda se é isso que você quer. Beleza? Segunda forma de você comprar o imóvel, né, que hoje as pessoas mais usam, é o consórcio. Tá? A melhor forma, tá, que eu tenho de explicar um consórcio, o que é um consórcio, é através de um exemplo. Quero que você imagine o seguinte: um grupo de 10 amigos, e essas 10 pessoas, esses 10 amigos, eles querem comprar um celular que custa R$ 2.000. Tá? Só que cada um só tem uma sobra mensal de R$ 200. Eles não têm esses R$ 2.000 hoje, eles só conseguem juntar R$ 200 por mês. Tá? Esses 10 amigos, o que eles resolvem fazer? Eles juntam cada um os seus R$ 200, tá? E eles vão dar esse dinheiro para um outro amigo, um amigo que está fora desse grupo, administrar e comprar um celular por mês para eles. Então eles pegam R$ 200, né, de cada um dos 10, juntam 2.000 e dão para um 11º amigo, um outro amigo, comprar o celular por um celular por mês, tá? Só que esse amigo, para comprar esse celular, ele vai até uma loja, ele vai comprar, não sei o que, ele tem um trabalhinho, um deslocamento. Então, o que eles fazem? Cada um, né, desses 10 amigos juntam e dão mais R$ 10 cada um, tá? Para esse outro amigo de fora, pelo trabalho, né, pelo trabalho de administrar esse grupo, tá? Essa taxa a mais, esses R$ 10 a mais, né, que esses amigos estão pagando, é a taxa de administração que é cobrada nos consórcios, tá bom? Então esse amigo, ele vai administrar, vai fazer um sorteio e tal, beleza, ele vai todo mês, né? Ele vai sortear, então ele está recebendo uma taxa para administrar esse grupo. O que esse amigo vai fazer? Vai sortear mensalmente quem vai ganhar o celular até que os 10 amigos tenham o seu próprio aparelho, beleza? Consórcio é basicamente, então, pegando essa história, consórcio é basicamente um grupo fechado que paga um valor mensal por um prazo específico até que os membros desse grupo recebam o bem que eles estão pagando. Quando você entra num consórcio, você pode ser sorteado ou contemplado desde o primeiro mês, mas também pode ser contemplado, sorteado no último, apenas no último mês, tá? Além de poder ser sorteado, tá? Existe a possibilidade de você tentar ser contemplado antes através dos lances. Um lance é um valor que você oferece para pagar, né, uma parte do que você está pegando de consórcio, de crédito, você oferece uma parte desse valor para pagar à vista para o grupo do consórcio. E se o seu lance for o maior ou um dos maiores do mês, você também é contemplado. Tá? Então não é só por sorteio. Se você tem ali um dinheiro para dar um lance, você consegue dar esse lance e você, né, se ele for o maior ou um dos maiores daquele mês, você também recebe o teu crédito para comprar o teu imóvel, tá? A principal vantagem do consórcio é que normalmente as taxas que são cobradas, elas costumam ser menores que os juros cobrados num financiamento. Ou seja, costumava ser mais barato entrar em um consórcio do que financiar. E por que costumava? De novo, falei agora há pouco, as taxas de financiamento também estão diminuindo. E não é mais uma regra absoluta que um consórcio é mais barato que um financiamento. Tá? Você precisa ter isso em mente, você precisa fazer contas sim e fazer uma pesquisa. Se você está buscando comprar imóvel, se é o que você quer hoje, dê uma olhadinha com calma. Busque financiamentos, consórcios, se dá para juntar o dinheiro à vista também, tá? A principal desvantagem do consórcio é que você vai depender da sorte para ser contemplado ou depender da sorte para dar um lance mais alto que o restante do grupo e também ser contemplado. De qualquer forma, se você estiver com pressa, fazer um consórcio não é uma boa opção, tá? E talvez não seja uma boa opção de forma geral, mas esse assunto sobre consórcio vai ficar para um outro dia, tá? Financiamento
Essa é a terceira forma de comprar imóvel que eu vou te explicar e talvez as que as pessoas mais usem hoje em dia, tá? Ou já há alguns anos também. Quando você faz um financiamento, você compra um bem e se compromete a pagar juros por um período de tempo até que esse bem se torne seu. Sim, enquanto você não terminar de pagar o financiamento, o bem não é seu. Você só tem a posse desse bem quando paga a última parcela do financiamento e transferir o bem para o seu nome. Tá? E assim como no consórcio, no financiamento também existe a cobrança de juros, ou seja, você compra um imóvel, no caso dessa live a gente está falando de imóveis, né? Mas poderia ser qualquer outro bem, e paga juros por essa compra ao longo de alguns anos. Tá? As principais vantagens de um financiamento é que você consegue comprar imóvel mais rapidamente do que no consórcio, ou do que se você fosse juntar o dinheiro para comprar à vista, e quando você financia, o banco costuma fazer uma avaliação bem minuciosa do imóvel, o que te deixa assim mais protegido também, tá? As desvantagens costumam estar mais assim em relação ao prazo dos financiamentos, que costumam ser de 15, 20, 30 e até 35 anos. Os juros pagos também são altos, né, ao final do financiamento. E não é difícil encontrar casos de pessoas que compraram um imóvel e pagaram um valor no final de um imóvel e meio ou 2 imóveis, tá? Depois de financiar. Então é uma desvantagem sim que a gente tem que considerar, e a mesma desvantagem em relação ao valor está no consórcio também. Tá? É bem comum que depois que você tem ali alguns reajustes de valor de parcela, você também acabe pagando o valor do imóvel uma vez e meia ou duas. Tá? Pessoal, até agora, vocês têm alguma dúvida? Né? Vou começar a falar assim sobre tabelas de pagamento, de financiamento imobiliário e tal. Esse é um conteúdo, tá, gente? Eu, antes de fazer qualquer live, eu dou uma olhada também para ver se tem já algum tipo de conteúdo parecido, algum tipo de conteúdo, enfim, né, que já exista sobre esse assunto. E eu, nas pesquisas que eu fiz sobre como pagar um financiamento mais rápido, eu não achei nenhum conteúdo tão completo como esse que eu vou passar para vocês, tá? Então, se vocês estão pensando em entrar no financiamento ou já tem um financiamento, fica comigo que tem dica muito boa aqui, dica prática, né, que eu vejo e vi acontecer com os meus clientes e alunos ao longo dos últimos 11 anos em que eu sou consultor financeiro. Então, se você está pensando em entrar em algo nesse sentido, fica comigo porque esse conteúdo é o mais completo que eu vi, tá? Antes de começar a escrever e depois, enfim, também. Então, fica comigo que esse conteúdo ele vai te ajudar bastante, tá? Observação importante também. Além do valor do imóvel, existem alguns custos que você precisa considerar, tá? ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quando você compra um imóvel, você paga o ITBI. Registro em cartório também você vai precisar fazer. Avaliação bancária, se você for financiar. Se você não for financiar e for pagar à vista, a escritura você vai ter que pagar. Tá? De qualquer forma, depois que você terminar o financiamento, você tem a escritura para pagar. Então, ITBI, registro em cartório e a escritura, tá? Você vai ter que pagar de qualquer forma, só que a escritura, se você for financiar, você paga depois. E a avaliação bancária, se você for financiar, você paga junto com o seu financiamento. Tá? Agora, quais são as tabelas de pagamento de um financiamento imobiliário? Tá? Embora eu tenha falado das 3 formas mais comuns que as pessoas usam para comprar imóvel, o tema da live de hoje é como pagar o financiamento imobiliário mais rápido, e a partir de agora eu vou focar somente em financiamentos, beleza? Existem 2 tabelas que são usadas para calcular o valor das parcelas de um financiamento ou de um empréstimo, a tabela SAC e a tabela Price. A tabela SAC, o que significa SAC? Significa Sistema de Amortização Constante. O que é isso? Todos os meses você amortiza o mesmo valor do seu saldo devedor, ou seja, todos os meses você diminui, a sua dívida diminui o mesmo tanto. Então você diminui, amortizar é você quitar, é você antecipar algum tipo de empréstimo, tá? Então um sistema de amortização constante, todos os meses você diminui o valor da sua dívida no mesmo tanto, tá? Tanto na tabela SAC como na tabela Price, os juros do financiamento, eles são calculados mês a mês, tá? E sobre o saldo, assim, eles são calculados mês a mês sobre o saldo devedor, e antes de fazer a contratação do financiamento, você já sabe
qual que é o valor estimado da sua parcela durante todo o período do financiamento, independente se é tabela saque ou tabela price. E por que eu falei valor estimado e não o valor exato da tua parcela? Porque em alguns casos a taxa do financiamento é um valor pré-definido mais um índice de correção. Por exemplo, 8% ao ano, mais a taxa TR, mais a taxa referencial, ou 4% ao ano, mais juros da poupança. Então, assim, você tem lá um juros já pré-definido, em alguns casos, algum tipo de correção também, tá? Algum índice que corrige esse valor da tua parcela. E se você já fez um financiamento ou conhece alguém que já fez, a tabela saque é a mais comum em financiamentos imobiliários e por conta da amortização constante do saldo devedor, as parcelas diminuem mês a mês. Então, na tabela saque, a parcela do seu financiamento ela vai diminuindo mês a mês, tá? Sim, na tabela saque, a parcela que você vai pagar no mês que vem, ela é menor que a parcela que você pagou esse mês, tá? Usar a tabela saque ajuda bastante quando você não tem muita certeza de como vai ser a sua renda pelos próximos anos, já que a parcela vai diminuindo, tá? Na tabela price, as parcelas são iguais do começo ao fim do financiamento. É o mesmo valor que você começou pagando, é o valor que você vai terminar pagando, tá? Diferente da tabela saque, a amortização ela começa com um valor menor e vai aumentando ao longo dos meses e anos. Na tabela saque, você amortiza sempre o mesmo valor. Na tabela price, você começa com uma amortização menor e vai aumentando ao longo dos meses e dos anos. O que acontece isso no valor da parcela? Tabela saque, como você vai pagando sempre o mesmo tanto, tá? Você vai abaixando a tua dívida constantemente, por isso você vai acabar pagando menos juros. Na price, como você começa amortizando a dívida por um valorzinho menor e depois vai aumentando, aqui você começa pagando mais juros, porque tua dívida é maior. Então você paga mais juros no começo e menos juros no final. A Damares acabou de comentar aqui que o financiamento é assim, na tabela saque, provavelmente, né? Que você tem ali a parcela diminuindo, né? No mês a mês, no fim, né? Ao longo dos anos também, né? Imagino que foi assim que foi o teu financiamento, Damares. Então, assim, como né, diferente na price, você tem a amortização do financiamento começando por um valor menor e indo para valores maiores depois, você começa pagando um valor menor da dívida e depois vai pagando cada vez mais, tá? A tabela price ela é mais usada em financiamentos de automóveis, em consórcios e em empréstimos também, beleza? Agora eu vou fazer uma comparação das duas tabelas. É isso aí, Damares, é o que você é o teu financiamento imobiliário, ele é a saque porque ele é o mais comum também, né? Assim, a gente tem é mais comum ter um financiamento imobiliário pela tabela saque do que pela tabela price. Pode acontecer, pode, mas realmente é muito mais difícil. Então, no teu caso tá, né, o padrão que a gente tem ali de financiamento imobiliário, beleza? Agora, a comparação entre as duas tabelas, tá? Quando a gente compara a tabela saque com a price, a tabela saque se dá melhor, tá? Por quê? No começo, as parcelas da tabela price, elas até podem ser menores. Só que como as parcelas da tabela saque vão diminuindo bastante ao longo dos anos, o valor final ele acaba sendo menor também quando a gente compara as duas tabelas. Um exemplo só para ficar mais claro, para não ficar falando só de saque, price, enfim, essa sopa de letrinhas aqui. Em um financiamento de 300 mil em 30 anos, com juros de 9% ao ano, o total que você pagaria na tabela saque é de 690 mil reais. E na price o valor total fica em 841. Tá, com uma diferença assim de juros entre 390 que você pagaria na saque e 541 que você pagaria na price, tá? De novo, não é muito comum oferecerem a tabela price no financiamento imobiliário, mas se oferecerem assim, peça para ver uma simulação do valor final que você pagaria no financiamento, usando as duas tabelas para você poder fazer essa comparação, tá? Vai por mim, a saque ela costuma ser realmente bem mais em conta, né? Até o exemplo numérico que eu acabei de trazer deixa isso muito claro. Só que, por via das dúvidas, peça para ver as duas tabelas. Como é que é, né, o tabela saque, a tabela price, qual que é o valor que ficaria no final, enfim. Mas normalmente o que já vão te oferecer é a saque, é do sistema de amortização constante. Agora sim, como pagar o financiamento imobiliário mais rápido?
Antes de falar um pouquinho sobre como pagar o financiamento mais rápido, eu preciso fazer uma observação muito importante baseada em, enfim, casos que eu atendi no ano de 2015, tá? Normalmente, um financiamento imobiliário, ele só é aprovado quando a parcela inicial, a primeira parcela não ultrapassa 30% da sua renda bruta ou da renda bruta dos compradores, ou seja, caso você vá comprar um imóvel com mais pessoas, tá? E renda bruta é basicamente a renda antes de você descontar os impostos. Só que eu acho que esse parâmetro de 30%, assim, ele até é interessante, mas ele é muito furado também, tá? Pensa comigo, 30% significa que de cada R$ 100 que você ganha na tua carteira de trabalho, até 30 podem ir para o seu financiamento imobiliário. Então, assim, do que você ganha, R$ 100, a cada R$ 100, 30 podem ir para o financiamento imobiliário. Mas e as outras contas do mês? Será que elas cabem nos outros 70? E mesmo assim, lembra que tem um desconto de imposto aí também. Então não é 70 exatamente, é 70 menos impostos. Então assim, será que as tuas contas do mês cabem, né, no que ficou e mais você guardar dinheiro e tal? Então eu acho meio furado. A minha recomendação para você é a seguinte. Assim, se você né, antes que você busque, né, um financiamento, ou se você já tem, que esse financiamento você consiga manter a parcela dele em até dentro de 20% do seu ganho líquido, ou seja, 20% do dinheiro que cai efetivamente na sua conta, já descontados os impostos, tá? Porque em 2015 eu acabei atendendo na mesma semana três casais que estavam na mesma situação, tá? Uma situação muito parecida. Eles tinham comprado já um imóvel, cada um tinha comprado o seu. Eles tinham dinheiro para pagar a parcela do financiamento, só que eles esqueceram dos gastos a mais que eles teriam como reformas e como mobiliar um imóvel, tá? Com esse esquecimento, né, e a margem apertada da parcela sobre a renda deles, eles acabaram se endividando. E o meu trabalho com os três casais foi de reorganizar as finanças deles para que eles não precisassem vender o imóvel para quitar essas dívidas, tá? As três consultorias no final deram certo, eles não precisaram vender o imóvel, só que assim, eu quero fazer esse alerta para você não passar pela mesma coisa, tá? Pensa antes de você comprar, né? Faça a conta, veja quanto que essa parcela desse financiamento vai ocupar do teu orçamento também. Tá? Por quanto tempo você vai pagar esse financiamento? Faz essa conta antes. Assim, a gente acaba subestimando, não, com que, né, eu tô vindo aqui para esse imóvel novo, o que eu tenho aqui nesse imóvel antigo eu consigo levar e não preciso comprar tanta coisa. Até é verdade. Então, só que pensa assim, você está indo para um imóvel novo. Né? Talvez você tenha vontade de comprar coisas novas, talvez você tenha vontade de comprar móveis novos, talvez você tenha vontade de reformar algo, de mudar algo naquele apartamento, naquele imóvel, naquela casa. E por você estar indo para um imóvel que ele passa a ser seu, né? Ou mesmo que seja, já era um imóvel seu, você passa a ir para um outro diferente, maior, quem sabe, você pode acabar também tendo esses gastos extras. Então assim, toma cuidado, tá? Para você não se endividar por esquecer ou subestimar esse tipo de gastos extras, gastos a mais depois que você comprou imóvel ou financiou, beleza? Agora sim, para pagar um financiamento imobiliário mais rápido, você vai precisar fazer uma coisa. Você vai precisar colocar mais dinheiro além da parcela do mês, tá? Como assim? Imagina o seguinte, que você fez um financiamento por 360 meses e tem 360 parcelas para pagar. Se você só pagar a parcela de cada mês, vai terminar o financiamento em 360 meses ou em 30 anos, certo? Mas se você pagar mais do que a parcela daquele mês, você vai terminar de pagar o financiamento mais rápido. Pagar mais do que só a parcela do mês se chama amortizar parte da dívida ou antecipar parte do pagamento da dívida, que eu falei agora há pouco no sistema de amortização constante, tá? Então, antecipar, amortizar é você antecipar parte do pagamento da dívida. E quando você amortiza parte da dívida, você economiza diretamente em juros.
E por que você economiza diretamente em juros? Porque você diminui o quanto você está devendo no financiamento. E quando sua dívida diminui, você acaba pagando menos juros, porque os juros das parcelas são calculados diretamente sobre o seu saldo devedor. Tá? E o que eu vou te falar a partir de agora são diferentes formas de você pagar o financiamento imobiliário mais rápido, e eu vou te mostrar como fazer cada uma delas. Tá? A primeira dúvida que as pessoas costumam ter ou me enviar sobre quando pensam em pagar o financiamento mais rápido é: eu diminuo o prazo do meu financiamento ou diminuo o valor das parcelas? Só para te dar um contexto, tá? Quando você resolve amortizar as partes da sua dívida, você recebe duas opções: usar o dinheiro para pagar as últimas parcelas e diminuir o prazo do financiamento. Então, você tem aqui, hoje o teu financiamento está aqui. Você tem a opção de pagar as últimas e trazer o teu financiamento, né, diminuir o prazo dele, ou usar o dinheiro para amortizar do saldo da dívida, e o que ficar dessa dívida é recalculado, mantendo o mesmo prazo e a mesma quantidade de parcelas que faltariam pagar. Seria mais ou menos o seguinte: imagina que você tem um financiamento de 300 mil e vai pagar em 360 meses. Só que antes de pagar a primeira parcela, você consegue levantar 20 mil reais e te oferecem duas opções. Ou você paga as últimas parcelas e fica com um prazo menor que 360 meses e uma dívida menor também do que você, enfim, tinha. Ou você mantém o prazo de 360 meses, mas com uma dívida de 280 mil, ou seja, 300 mil menos os 20, 280 mil, e consequentemente as parcelas do todo o período também diminuem, já que a tua dívida é menor. Tá? Essas duas formas, elas são muito válidas e vantajosas também. Eu vou te falar qual faz mais sentido financeiramente falando, mas para escolher uma ou outra, você precisa olhar como é que está o teu bolso atualmente, tá? Diminuir o prazo do financiamento te faz economizar mais em juros. Quando você diminui o prazo, quando você faz esse sanduíche aqui de parcelas, você economiza mais em juros. Já que quando você antecipa as últimas parcelas de um financiamento, você economiza anos de juros que você pagaria, só que você deixa de pagar porque você trouxe um financiamento, uma parcela que estava lá 30 anos para frente, você traz para hoje, você antecipa, você economiza todos os juros desses 30 anos. Tá? Se você começar a pagar a primeira e a última, tá? Você pagou uma parcela que ia ser cobrada lá ali na frente 30 anos depois e tal, você economizou todos esses juros, tá? As últimas parcelas já costumam ser menores por conta do sistema saque, que eu falei agora há pouco. Quando você antecipa essas parcelas, elas ficam ainda menores por conta dos juros economizados. Imagina assim, que você tem um financiamento, tabela saque, a primeira parcela de repente é de 3 mil reais, tá? E a última é de R$1.000, por exemplo. Quando você traz a última parcela de R$1.000 para hoje, para o momento atual, esses R$1.000 vão ser muito menores, porque você vai economizar os juros dos 30 anos que você pagaria, tá? Fica focado nisso. Diminuir o prazo costuma sim ser mais vantajoso, tá? Então, das duas formas, ou você diminuir o prazo do financiamento ou o valor das parcelas e manter o prazo, diminuir o prazo costuma ser mais vantajoso sim, tá? Como eu falei agora há pouco, quando você diminui o prazo, você faz o que eu chamo de sanduíche de parcelas, né? Você vai pagando a primeira, a última, você vai trazendo aqui, vai fazendo um sanduíche com as suas parcelas e tal, tá? E paga o seu financiamento também na metade do tempo. Imagina, você pagar sempre uma e a última, uma e a última, uma e a última. Você tinha um financiamento de 30 anos, você vai pagar em 15. Né? Então, tendo isso claro, você sabe que você consegue ali antecipar e pagar mais rapidamente o seu financiamento. Na segunda opção, quando você amortiza parte do financiamento e as parcelas são recalculadas mantendo o prazo do financiamento, todas as parcelas vão ser menores. Tá? Você passa a economizar da primeira parcela, da próxima parcela até a última. Então, amortizar também é uma economia. Fazer essa amortização também é uma economia. Tá? Você pegar e manter o prazo e baixar todo o valor também é uma economia. Tá? Só que a economia no segundo caso não é tão grande quanto a economia na diminuição do prazo. Só que é uma ótima economia já. Tá? Fica tranquilo em relação a isso. Lembra que eu te falei que para escolher uma ou outra opção,
você precisa olhar como está o teu bolso atualmente. Por quê? Embora diminuir o valor das parcelas, tá, não seja tão vantajoso financeiramente quanto a diminuição do prazo de um financiamento, se você está precisando de um certo respiro financeiro, diminuir teus gastos no mês a mês, essa pode ser sim uma boa saída. Tá? Você economiza nas parcelas e economiza nos juros do financiamento. Beleza? Vamos lá. Você já entendeu que para pagar o financiamento mais rápido, você vai precisar fazer uma ou mais amortizações ao longo dos anos, certo? Só que, detalhe, de onde que vão vir os dinheiros que você vai usar nas amortizações? Então, assim, antes de mais nada, eu quero só perguntar se vocês têm alguma dúvida. Caso contrário, eu vou seguir aqui falando de quais as origens dos dinheiros, né, que vão vir aí para você conseguir antecipar o seu financiamento, beleza? Então, se tem alguma dúvida, se tem, manda aqui a dúvida para mim, se não, manda um joinha, manda um ok, só para eu saber que tá tudo certo e tal. E eu vou seguir com o conteúdo, mas deixa eu só esperar um pouquinho, eu sei que tem um delay entre a hora que eu faço pergunta e a hora que chega para vocês, então eu quero saber direitinho se tá tudo realmente certo. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que eu possa responder aqui ao vivo, depois, lógico que vocês podem mandar depois, tanto no LinkedIn, no meu blog, no meu YouTube, no meu Facebook, aqui no Instagram, então assim, onde você quiser você pode mandar a tua dúvida, mas só para saber se tá tudo certinho e tal. Tá tudo certinho, então beleza. Da onde que vão vir os dinheiros que você vai usar nas amortizações? Primeira fonte, tá, que eu vou te falar, FGTS. Tá? A primeira alternativa, sim, é usar o saldo do seu fundo de garantia. Só que existem, sim, algumas regras para você usar o teu fundo de garantia, como, por exemplo, ter no mínimo 3 anos, né, sob o regime do FGTS, não ser titular de financiamento imobiliário ativo concedido pelo Sistema Financeiro de Habitação, SFH, tá? Não ser proprietário ou proprietária ou possuidor ou comprador de outro imóvel residencial que já esteja pronto ou em construção na mesma cidade em que você pretende comprar o seu imóvel. E imóvel que você deseja comprar, ele precisa estar na cidade onde você já mora ou trabalha ou na região metropolitana dessas cidades, beleza? Se você se encaixar nessas regras, existem 2 formas de você usar o seu saldo do fundo de garantia. Primeira forma, a cada 2 anos. Tá? Você pode usar o saldo do seu fundo de garantia a cada 2 anos para amortizar parte da sua dívida e pagar sim o seu financiamento imobiliário mais rápido. Tá? Essa amortização ela pode acontecer de 2 formas que eu expliquei agora há pouco. Diminuindo o prazo do seu financiamento, antecipando as últimas parcelas e fazendo aquele sanduíche, ou amortizando do total da dívida, mantendo o prazo do financiamento e diminuindo as parcelas porque elas vão ser recalculadas, tá? Usando o seu fundo de garantia de uma dessas 2 formas, você vai economizar em juros no seu financiamento e vai conseguir pagá-lo mais rapidamente, sim, beleza? E a segunda forma de você usar o saldo do seu fundo de garantia é anualmente, tá? Você também pode usar o saldo do fundo de garantia anualmente para pagar até 80% do valor das parcelas daquele ano, ou seja, você pode pagar 20% do valor das parcelas durante um ano e depois renovar esse formato de pagamento a cada ano também. Para descobrir assim quanto você pagaria de parcela usando esse formato, é só você dividir a tua parcela atual por 5 e você encontra o que seria 20% dela, tá? Para quem precisa de um respiro no bolso, essa é uma ótima saída, tá? Imagina você pagar 1/5 da sua parcela atual por um ano. É uma bela economia de dinheiro, só que você precisa saber que usando o FGTS dessa forma, você não economiza quase nada de juros. Quando você usa o fundo de garantia para pagar parte das parcelas do ano, mesmo antecipando um pouco os juros, a economia de juros acaba sendo muito pequena. Das 2 formas de usar o fundo de garantia, essa é a pior delas, tá? E é a que você deveria evitar. Só use essa forma se realmente você estiver precisando muito de um respiro no teu bolso e precisar economizar mês a mês. Caso contrário, não usa essa forma de amortização, tá bom? Respira um pouco. Boa. Eu tô falando aceleradão mesmo hoje. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu falo rápido, né, na live, parece até minha irmã, né, falando rápido e de repente não dá pra entender algumas partes e tal.
Mas é isso aí, bora, seja muito bem-vinda. Valeu, Ana, obrigado. Seguinte, agora a segunda fonte de dinheiro, da onde pode vir a grana para você pagar mais rapidamente o seu financiamento. Se você tem fundo de garantia ou mesmo que você não tenha, cada dinheiro extra que você receber pode ir sim para você pagar o financiamento imobiliário mais rápido, desde que esse dinheiro extra ele já não tenha outros objetivos como destino. Então é importante sim você usar dinheiros extras para você antecipar o teu financiamento, tá? Quando eu estava escrevendo esse roteiro, né, esse artigo, depois ele vai virar um artigo no meu blog, no meu LinkedIn e tal, e vai virar um vídeo, né, como eu já te falei agora há pouco, no meu YouTube e no meu Facebook, também, além de estar aqui no LinkedIn, no Instagram. Quando eu estava escrevendo esse roteiro, encontrei uma chamada de um texto meio esquisito e meio ruim, tá? Só que era mais ou menos assim: como pagar o seu financiamento de 30 anos em 3 anos, tá? A premissa furada desse artigo, né, que eu encontrei, era basicamente a pessoa pegar um financiamento de 200 mil, pagar as parcelas normalmente no primeiro ano e conseguir pagar mais 60 mil no primeiro ano, ou seja, juntar mais 5 mil por mês no primeiro ano e antecipar o financiamento. No segundo ano, a mesma coisa, pagar as parcelas daquele ano e mais 60 mil, ou seja, mais 5 mil por mês. E no terceiro ano, pagar também as parcelas do terceiro ano, só que mais 66 mil, ou seja, mais 5.500 reais por mês. Por que eu achei essa ideia furada, né? Porque assim, pensa que a parcela de um financiamento de 200 mil, dá para você pagar em 30 anos, ela começa com um valor entre R$ 2.500 e R$ 3.000 por mês, e o texto sugeriu que a pessoa buscasse mais R$ 5.000 a mais por mês durante 3 anos. Se a pessoa consegue juntar R$ 60 mil por ano, ela pode esperar 3 anos e 4 meses e comprar esse mesmo imóvel de R$ 200 mil à vista, sem pagar juros no financiamento. Se ela investir esse dinheiro, esses mesmos 60 mil, ela consegue comprar esse mesmo imóvel de 200 mil em 3 anos e 2 meses. Ou seja, ela recebendo juros. Então, um financiamento de 30 anos em 3, com essa lógica, se você já tem um potencial de juntar 60 mil por ano, você consegue em 3 anos e pouquinho. 3 anos e 2 ou 3 anos e 4 meses. Então, você não precisaria do financiamento nesse caso. Tá? Então, embora, né, os números do texto eles estejam muito furados, eu já vi na minha consultoria alguns casos de clientes que tinham financiamento de 25, 30, 35 anos e pagarem em menos da metade do tempo, usando essas estratégias que eu te passei hoje, usando esse formato, sabendo de onde vem essa grana, tendo consciência que o valor da parcela não poderia ultrapassar um percentual que elas pudessem pagar. Tá? Então, de forma consciente, eles conseguiram antecipar também. Tá? Não de 30 em 3, mas, né, eu presenciei um financiamento de 30 anos sendo pago em 7, ou um de 15, assim, que ainda está acontecendo, mas que já no segundo ano ele está com boa parte já desse financiamento quitado. Tá? Outro de um casal que atendi em 2016, que também era de 30 anos e foi pago em 5. Esses clientes pagaram o financiamento mais rápido porque eles se esforçaram e colocaram a maioria das sobras de dinheiro que eles tinham para amortizar essa dívida, tá? Todos esses são casos reais que eu presenciei. E o que eles têm em comum é que eles tiveram um pensamento focado em acabar logo com o financiamento. E foi isso que eles me falaram, na verdade, né? Que pelos prazos que eles conseguiram pagar as dívidas, eu acredito com certeza. E se você quer ou precisa pagar o financiamento imobiliário mais rápido, você também vai precisar focar em acabar com o seu financiamento o mais rápido que o seu bolso permitir, mas sem se descapitalizar. O que significa isso? Sem deixar de ter a sua reserva de emergência e sem deixar de ter os seus investimentos para conquistar outros objetivos também. Beleza? Pessoal, acabei de ver aqui a Ana comentar, ganhou um aumento que dá o valor do imposto de renda. Poxa, que legal, Ana, parabéns. Fiquei feliz por você também, que demais mesmo. Gente, era esse o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Eu vou perguntar rapidinho se vocês têm alguma dúvida, senão eu vou encerrar a live agora, sabendo que eu passei, olha, do que eu encontrei, do que eu pesquisei, o conteúdo mais completo para você entender o que é um financiamento imobiliário, como é que você faz para pagá-lo mais rápido, as alternativas que você tem, como assumir um financiamento que caiba no seu bolso e como acelerar essa quitação
também, beleza? Então, só ficar aqui mais um tempinho, ver se vocês têm alguma dúvida, senão eu vou fechar a live por hoje, beleza? E sabendo que essa live de hoje aqui, que tá no meu Instagram, vai também pro meu YouTube amanhã, meu Facebook, o roteiro vai pro meu blog e pro meu LinkedIn também. Então você vai poder consultar esse conteúdo da forma que você quiser, no momento em que você quiser, beleza? Pelo que eu vi aqui, tá tudo certo. Então, bora encerrar a live. Muito obrigado, gente. Boa noite e fui!